Momento de fé. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Momento de fé. Momento de fé. Momento de fé. Momento de fé. Venham para ensinar a igreja a esperar o Senhor. Anjos venham para unirem-se a nós e seremos soldados do amor. Anjos venham para ensinar a igreja a esperar o Senhor. Anjos venham para unir-se a nós e seremos soldados do amor. Para seguir a Deus, formaremos um só exército para louvar a Deus. Viveremos num só espírito, a terra e o céu, se unindo para louvar a Deus. Para amar e adorar, para seguir a Deus, formaremos um só exército para louvar a Deus. Viveremos num só espírito, a terra e o céu, se unindo para louvar a Deus. Para amar e adorar a Deus. Momento de fé. Anjos venham para ensinar a igreja a esperar o Senhor. Anjos venham para unir-se a nós e seremos soldados do amor. Alô, querido ouvinte, uma boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesta tarde tão agradável. Muito obrigado por você manter a nossa audiência. Muito obrigado por você cada dia transformar não só o Momento de Fé, mas a Unindo para louvar a Deus. Para amar e adorar a Deus.
por você estar aqui conosco nesta tarde tão agradável. Muito obrigado por você manter a nossa audiência. Muito obrigado por você cada dia transformar não só o Momento de Fé, mas a Rádio Mania FM em sucesso absoluto. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia nesta quinta-feira santa e o nosso Momento de Fé da comunidade a este tempo tão importante, a Semana Maior da vivência cristã. Para nós cristãos católicos é um momento maior da nossa caminhada de fé. Por isso, olha, digo para você que ao longo desses dias você acompanhou aqui detalhadamente como preparar e celebrar a Semana Santa. Hoje eu trago de maneira particular a reflexão desta quinta-feira santa, do que acontece neste dia, do que já aconteceu, mas fique aí na sintonia, porque também tem o Evangelho do dia e, claro, muita música boa para você. Vem juntinho comigo, estamos apenas começando. Fique na nossa sintonia e vamos de música para abrir o nosso programa de hoje. A gente abre a nossa programação com um clássico da música católica, Padre Zezinho, que tem inúmeras interpretações, traz neste dia, na abertura do Tríduo Pascal, isso porque hoje nós celebramos logo mais à noite a missa da Ceia do Senhor. E para entrar nesse clima eucarístico, cantemos com ele, Padre Zezinho, Por um Pedaço de Pão. Uma boa tarde para você. Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens
morrendo de fome, sem Deus e sem lar, por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Está aí Padre Zezinho, por um pedaço de pão. Música bonita, hein? Você deve se recordar dessa, né? Hoje a gente começou o nosso programa voltando no tempo. Realmente é uma canção muito forte. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Não podemos duvidar dessa verdade de fé, daquilo que logo mais à noite nós inclusive celebraremos. É importante lembrar mais uma vez, e você ouviu aqui na nossa programação ao longo dessa semana, quando eu falei do Tríduo Pascal, inclusive na segunda-feira, é importante lembrar que muitas vezes na celebração da Quinta-feira Santa, a gente sempre fala, a missa do lava-pé. Sim, dentro da missa da Quinta-feira Santa tem um momento do lava-pés, mas quero reforçar que na Quinta-feira Santa nós celebramos a missa da Ceia do Senhor, e dentro da Ceia do Senhor nós temos o lava-pés. Porém, eu quero lembrar de algo importante. Na Quinta-feira Santa também, na parte da manhã, nós celebramos a missa do Crisma. Inclusive, aconteceu agora há pouco na Catedral de Cachoeiro de Itapemirim, e lá estávamos nós, todos os padres da Diocese de Cachoeiro, junto com os padres religiosos que renovam, junto com o bispo, as promessas da vida sacerdotal. E qual a importância, querido ouvinte, dessa missa do Crisma? Tem algumas dioceses que marcam um outro dia, seja por uma questão pastoral de distância para facilitar o acesso dos padres à catedral. Muitas vezes essa missa ela pode ser antecipada. No caso da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, nós celebramos agora há pouco na Catedral de Cachoeiro, como eu disse, essa missa, que é uma missa da unidade também. Bom, vamos lá, o que nos diz o Missal Romano sobre essa missa do Crisma? Abre aspas, o bispo e os sacerdotes concelebram na catedral, constituídos na última ceia servos do mistério, realizam eles a unidade do sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. Nesta missa, manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que renovam hoje seu compromisso ao serviço do povo de Deus, fecha aspas. Por isso o dia da Quinta-feira Santa, para nós sacerdotes, é um dia muito importante. E essa celebração da missa do Crisma, ela é fundamental, porque todos nós sacerdotes renovamos as nossas promessas batismais junto com o bispo, diante daquele que é o único e grande sacerdote, Jesus Cristo. Um momento de fé. Abramos aspas outra vez. O bispo, cercado pelos outros sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma e na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Isso é muito importante, né? Fecha aspas. E aí é muito importante porque os óleos, os santos óleos que são utilizados ao longo do ano nos sacramentos, é nesta missa que o bispo, ao redor dos seus sacerdotes, dos seus presbíteros, unge, abençoa estes óleos que deverão, melhor dizer, esses óleos que são consagrados, para depois ungir os fiéis ao longo do ano litúrgico, sejam os enfermos, sejam os catecúmenos, ou como também aqueles que se tornarão ministros ordenados.
abre aspas, a igreja também diz, através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito continua a transmitir à igreja até o fim dos tempos, fecha aspas. Por isso, de fato, é um dia muito especial para todos nós. Se na parte da noite nós celebramos a ceia do Senhor, fazendo memória daquilo que Cristo celebrou com os seus, na parte da manhã nós renovamos essas promessas. Por isso aqui eu quero pedir a você que neste dia de hoje, reze pelo teu sacerdote, reze pelo teu padre. E gostaria ainda mais de dizer, se lá no dia 4 de agosto ou no primeiro domingo do mês de agosto, que é dedicado à vocação sacerdotal, eu quero lembrar a você, na verdade, o dia do padre é a Quinta-feira Santa. Por isso, mande uma mensagem para ele, reze por ele, acima de tudo, reze pela perseverança, do sacerdote e reze pelas vocações, pois, infelizmente, o número de presbíteros, de padres, não tem acompanhado o crescimento do número de fiéis católicos. Que você possa rezar, então, pela perseverança do sacerdote, que você possa rezar pela perseverança dos seminaristas e que Deus desperte, quiçá, aí, tomara, dentro da sua própria casa, vocações sacerdotais. É assim, eu suplico a você, reze pela perseverança, mas reze para que Deus envie novos jovens dispostos a se consagrarem na vida sacerdotal, na construção do reino. E aí, por isso, querido ouvinte, convido você a cantar conosco este clássico também de Padre Zezinho, só que numa releitura, numa interpretação fantástica de Celina Borges, Vocação. E daqui a pouco a gente volta trazendo o Evangelho do dia. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Se ouvires a voz
Uma boa tarde para você. Este é o nosso momento de fé desta quinta-feira, dia 6 de abril. Você ouviu aí essa releitura bonita na voz de Celina Borges, um clássico também do nosso querido Padre Zezinho, a canção Vocação. Vamos então, hoje, quinta-feira santa, logo mais à noite celebraremos a ceia do Senhor e, como mais uma vez quero reforçar, dentro da celebração da missa da ceia do Senhor, tem o rito do lava-pés. Por isso, convido você a substituir aquilo que você acostumou a dizer, a missa do lava-pés. Na verdade, é a missa, a celebração da ceia do Senhor. E o evangelho proposto para nós é João, capítulo 13, versículos do 1º ao 15. Evangelho desta quinta-feira, dia 6 de abril, João, capítulo 13, versículos do 1º ao 15. João, capítulo 13, versículos do 1º ao 15. Momento de fé. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ora, querido irmão, minha querida irmã, a riqueza da liturgia desta quinta-feira santa nos coloca dentro desse mistério. Cristo sacerdote que institui o sacramento do amor. E é muito curioso que talvez você sempre se pergunte, quando celebramos a Quinta-feira Santa, por que o evangelho proposto não é aquele da narrativa dos outros evangelistas que diz que Jesus estava sentado à mesa e pegou o pão e partiu e disse: tomai e comei? Ora, querido ouvinte, o gesto, sobretudo, inclusive narrado por Paulo na carta aos Coríntios, aqui neste evangelho, por João, que não narra este detalhamento do partir do pão, mas traz para nós o significado essencial de um gesto de amor. Primeiro, lembrar que a Eucaristia é sim um profundo gesto de amor de Jesus por nós. Dá-se como comida e bebida para os seus. E é significativo, sim, João não se referir aos gestos do rito sobre o pão e o vinho como os outros evangelistas.
Mas compreendamos algo fundamental a partir deste evangelho de hoje. A igreja nos traz uma seguinte afirmação, que se encontra no Missal Romano. Abre aspas. João salienta o gesto de Jesus, lavando os pés dos seus e deixando como seu testamento em palavra e exemplo, fazer-se o mesmo entre os irmãos. Não ordena repetir o rito, mas fazer como ele, isto é, refazer em todo o tempo e em toda a comunidade gestos de serviço mútuo, não padronizados, mas nascidos da criatividade daquele que ama, através dos quais torne-se presente o amor supremo do Cristo pelos seus. Amou-os até o fim. Fecha aspas. Ora, querido irmão, minha querida e amada irmã, que beleza compreender o que a igreja aqui nos traz. Não há uma narrativa do partir do pão e do dar de beber do vinho, mas o que João Evangelista reforça e que a igreja, na sua sabedoria, traz para nós neste dia de hoje, é que, para além da repetição do rito, da certeza que Jesus está no pão e no vinho, que não é mera representação, o gesto narrado pelo lava-pés, como tradicionalmente nós chamamos, é uma afirmativa de que Jesus quer, para além de uma repetição do rito, Jesus quer afirmar que nós devemos ser como ele no cotidiano presença eucarística. Ou, em outras palavras, que nós sejamos, na nossa forma de viver, plena manifestação criativa de amor. Ou seja, não apenas ver o que ele fez, mas fazer o que ele fez, viver como ele viveu, transformar a nossa vida em profunda vivência eucarística, ou seja, transformar a nossa existência em plena e perfeita entrega de amor aos outros. Ora, a igreja ainda completa dizendo, abre aspas, todo gesto de amor se torna, portanto, sacramento, isto é, visibilização, encarnação, linguagem simbólica da única realidade, o amor do Pai em Cristo, o amor em Cristo de todos os que creem. Fecha aspas. Ora, meu querido irmão, que riqueza e que profundidade dessa palavra. Todo gesto de amor se torna, portanto, sacramento. E aí, quando nós trazemos para o nosso coração essa grande verdade, nós compreendemos aquilo que nós devemos celebrar, cantar, viver, que diante da mesa da Eucaristia todos nós nos tornamos iguais. E mais do que isso, ninguém se torna melhor, pelo contrário, todos nós nos tornamos servos. Que diante da Eucaristia já não há possibilidade de divisão, que diante da mesa da Eucaristia não é possível achar que um é maior e que outro é menor, que outro é superior, que outro é inferior, que um é mais santo e o outro se torna mais pecador. Não. O que hoje é celebrado é para dizer, na verdade, que ao redor da mesa do corpo e do sangue de Cristo, e movido pela palavra que Jesus proclamou, devemos suplicar, Senhor, neste dia nós te pedimos, Jesus, torna-nos iguais a ti, torna-nos servos como tu. Faça-nos, Jesus, perceber que diante desta mesa de tamanha perfeição não há possibilidade para divisões, porque em ti nós nos tornamos iguais, Cristo. Ó Jesus, neste dia de hoje, nós te suplicamos, venha sim tu nos alimentar,
Mas para além de nos alimentar, que este alimento, Jesus, permita que nós nos tornemos iguais a Ti, verdadeiros servos, para que, alimentados pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, nós sejamos disponíveis para o outro e percebemos, e que possamos perceber, Jesus, que percebamos que diante de Ti não há diferença, não há separação, que em Ti, sim, no alimento que és Tu, nós nos tornamos um contigo, nós nos tornamos um com o outro, e assim, no mais profundo gesto de amor, nós alimentamos de Ti, corpo e sangue, e alimentados de Ti, nós nos tornamos Eucaristia, alimento para o outro, ação de graças permanente. Assim, querido irmão, minha querida irmã, a riqueza deste dia, a riqueza dessa palavra é exatamente esta: repetir os gestos de Jesus. E o mais profundo gesto de Jesus em toda a sua história, na entrega eucarística, na entrega da cruz, é para dizer para mim e para você que toda a vida dele foi um grande e mais perfeito gesto de amor, para que nós também sejamos gestos de amor para a humanidade, sacramento de vida, sacramento eterno. Que assim seja esse dia de hoje, alimentados, configurados com Cristo, sejamos servos do amor. Paz e bem. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. A gente vai ficando por aqui hoje, nessa quinta-feira, dia bonito. Mais uma vez, volto a dizer, reze pelo teu sacerdote, reze pela perseverança dele, mande uma mensagem de carinho, faça uma manifestação de amor e você, sobretudo, não deixe de celebrar, lembrando que o Tríduo Pascal é uma única e grande celebração que começa hoje na quinta-feira e só termina lá no Sábado Santo. Uma quinta-feira verdadeiramente santa para você. E terminemos com essa canção, que é uma verdadeira síntese do que é a vivência eucarística. A canção se chama O Mesmo Pão, quem canta? Gil Monteiro. Paz e bem e até amanhã, se Deus quiser. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração. Aqui neste lugar, há quem possa ofertar, às vezes mais do que o outro, ao seu lado que não tem nem para si. Há quem errou demais, quem acertou a mais, o vencedor bem ao lado de quem nunca ganhou ou somente perdeu. Todos estão aqui. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo costuma se ajudar, nada falta, pois há mais alegria em se dar do que receber. A graça e a paz, o perdão e o amor, misericórdia
misericórdia para todos que aqui dentro estão e a quem queira chegar. Seja bem-vindo ao lar. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nesta casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração.